Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam também demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. Para os contemporâneos de Jesus, a doença era uma forma de dominação do adversário, do mal, do demônio. Com febre alta, a sogra de Pedro estava impossibilitada de prestar serviço aos outros, à comunidade. Jesus intervém. Jesus liberta aquela mulher através da sua cura. Ao curar as enfermidades, Jesus demonstra seu poder libertador sobre as forças que oprimem as pessoas. Ele é mais forte do que a morte. E nós podemos ler também no gesto de Jesus de inclinar-se sobre a sogra de Pedro, esse gesto de um Deus que se inclina. Inclinar-se sobre alguém necessitado expressa ternura, afeto e vontade de ajudá-lo. E pensando em Deus, nós podemos pensar na sua misericórdia, na sua compaixão. Por isso ele se inclina para curar o homem. Assim vemos que Jesus hoje está curvado sobre a sogra de Pedro que está com febre. É bom ver nisso uma realidade mais ampla e mais verdadeira, que ultrapassa esse gesto de curar uma pessoa individual, que seria a sogra de Pedro. O mensageiro do Pai, o Verbo divino, ele se humilhou na carne para ser um de nós. Nós podemos ver nesse gesto de um Deus que vem até nós, assume a nossa carne, a sua inclinação. Aqui está a sua inclinação para a nossa humanidade. Ele se inclina, afligida pelo mal, pela febre e pela febre do pecado. Ele ainda estende as mãos para nos curar e nos salvar. Então esse gesto sobre a sogra de Pedro também pode ser lido dessa maneira, um gesto de um Deus que se inclina, assumindo a nossa natureza, assumindo a nossa carne, se inclina sobre nós para nos libertar da febre, do pecado, para nos libertar do mal. Este é o fruto daquela redenção perene que se realiza continuamente na história do mundo e cada um de nós. A curvatura, este curvar-se de Jesus, alcançará o seu ponto mais alto no Calvário, na cruz e também no sepulcro. Sabemos que os frutos da salvação fluirão dessa profunda humilhação. Então, ele se curva ao extremo ao abraçar a cruz, ao morrer, ao ser sepultado. No entanto, este curvar-se de Jesus gera fruto de salvação. O inimigo, o acusador, será lançado para sempre no inferno e Cristo ficará gloriosamente como nosso advogado junto do Pai.
No entanto, quando pensamos que Ele já realizou tudo por nós, no entanto, Ele continua curvado sobre nós para estender as mãos sobre nós, para nos iluminar com a sua palavra, para nos alimentar com o seu corpo e o seu sangue. Assim como a mãe que se curva sobre o bebezinho para alimentá-lo, Deus se curva sobre nós, nos dando o seu corpo e o seu sangue. Jesus inclina-se sobre cada um de nós para nos garantir o seu amor, mas ao mesmo tempo está em perfeita união com o Pai. Ele, no Evangelho de hoje, mais uma vez silenciou os demônios e nos deu o alimento da fé com a verdade do seu testemunho como Filho de Deus e nosso irmão. Tudo isso é obra de salvação. Vamos agradecer a Deus então por este curvar-se sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se curva com misericórdia sobre cada um de nós. Te pedimos perdão por todas as vezes que achamos que o Senhor nos abandonou, que o Senhor se esqueceu de nós, quando na verdade o Senhor estava bem ao nosso lado, curvado, intervindo, estendendo as mãos. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor. Muito obrigado por tanta misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.